Antes de abrir os olhos, alguém já decidiu como você vai se sentir hoje. Se o seu primeiro contato é um feed, uma notificação, uma opinião alheia, você começa o dia sendo treinado por estranhos. Construa uma mente tão forte que ninguém pode te derrubar. Não como um escudo mágico, mas como um músculo que responde, resiste e se recupera. O objetivo aqui é simples: dar a você um mapa prático para transformar reatividade em escolha, ansiedade em clareza, barulho em foco. Não prometo cura instantânea nem soluções milagrosas. O que eu trago é um caminho de pequenas ações repetidas que aumentam drasticamente a probabilidade de você manter o centro quando o mundo puxar sua corda. Se isso ressoa com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. 1. Amanhã, muitas vezes, decide o tom do dia. Quando você começa entregando atenção a estímulos externos, a sua mente passa a obedecer a horários, interesses e emoções que não foram escolhidos por você. Treinar a mente diariamente é tomar de volta esses primeiros minutos e usá-los como academia. Em vez de rolar o celular, reserve um espaço mínimo e deliberado, 2 minutos para respirar, escrever uma linha, responder à pergunta que você escolheu. Essa prática é menos sobre técnica e mais sobre assumir responsabilidade pelo primeiro movimento do dia. Imagine que sua mente é um terreno. Se as primeiras sementes plantadas toda manhã são comparações, notícias sensacionalistas e drama alheio, tudo o que crescerá naquele terreno terá raízes tortas. Agora imagine plantar deliberadamente uma frase que te lembra do seu propósito, uma pequena intenção, uma respiração profunda que barateia a ansiedade. Escrever uma linha como "Hoje eu quero plantar calma" não toma tempo, mas altera o padrão. A consistência silenciosa desse gesto é o que constrói resistência mental. Como prática imediata, ao abrir os olhos, sente-se na borda da cama, ou fique em pé, respire 3 vezes com atenção, escreva uma linha, pode ser apenas um passo de cada vez, e feche o celular por pelo menos 30 minutos. Repita por dias. Não é glamuroso, é eficaz. 2. O que você consome mentalmente importa tanto quanto o alimento físico. Se cada dia você bebe de fontes que entopem sua mente com culpa, medo ou irritação, não reclame depois que a sua energia está baixa. Controle o que alimenta sua mente. Faça escolhas específicas sobre notícias, redes, conversas e livros. Assine menos, multe mais, crie uma prateleira de leituras que edificam. Não se trata de viver numa bolha. Trata-se de selecionar o combustível que você usa para andar. Pense na sua mente como um copo transparente que você carrega ao longo do dia. Se você despeja água suja, o conteúdo se mistura e fica mais difícil de limpar. Se você filtra o que entra, antes que seja despejado, a água permanece clara. Prática simples. Escolha 2 fontes de notícias confiáveis e limite o tempo. Siga pessoas que te inspiram mais do que te irritam. Estabeleça um horário em que as redes sociais estão proibidas. Pequenas cotas de disciplina tornam o filtro automático. Eu conheço um homem que se alimentou de críticas e teorias conspiratórias por meses. No começo parecia inocente, só informação. Aos poucos, ele passou a reagir com mais raiva, a checar compulsivamente o feed, a dormir mal. Um dia, decidiu fazer uma limpeza radical. Deixou de seguir perfis que o agitavam, instalou limites de tempo e trocou meia hora de scroll por leitura. Em semanas, notou menos inquietação e mais clareza. A mudança não foi mágica. Foi um ajuste contínuo de inputs. 3. Reagir é o modo automático. Responder requer espaço. A diferença entre ser derrubado por uma palavra e escolher como ela te toca é um segundo entre estímulo e reação. Esse espaço pode ser construído. Não é sobre suprimir emoção, é sobre ganhar tempo para alinhá-la com sua intenção.
Quando alguém provoca, você pode permitir que o corpo tenha uma resposta imediata ou pode introduzir uma ação deliberada. Respirar, contar mentalmente, silenciar a resposta até entender o impulso. Essa prática é treino. Pense nela como ganhar um segundo a mais para ver o quadro inteiro antes de mover a peça. Em situações de conflito, essa técnica transforma potenciais ruínas em oportunidades de mostrar consistência. Experimente começar com uma regra pessoal. Não enviar mensagens em tom emocional nas primeiras horas após uma notícia ruim. Não comentar em postagens que despertam raiva até você ter refletido. O pequeno atraso cria espaço para a resposta, e a resposta deliberada raramente prejudica tanto quanto uma reação impulsiva. Eu quase perdi uma amizade por reagir precipitadamente a uma frase mal colocada. Respondi com acusação, e só depois percebi o contexto diferente. Pedi desculpas, expliquei meu tropeço e recomeçamos. Mas aquilo ficou como lembrete doloroso. A reação impensada custa relações. Desde então, a regra do pequeno espaço entre estímulo e resposta passou a ser um dos pilares do meu dia a dia. 4. Dificuldades. Não são só problemas, são a academia onde a mente se fortalece. Se você encarar cada desafio como um peso a levantar, cada revés vira um conjunto de repetições que aumenta sua resistência. Quem entende isso transforma fracasso temporário em educação permanente. A chave é o reframe. Em vez de ver a dificuldade como prova de incompetência, veja como equipamento de treino que gradualmente amplia sua capacidade. Essa visão não trivializa dor ou perdas. Algumas feridas pedem tempo e ajuda, mas dentro do possível, transformar a adversidade em aula muda a relação com o sofrimento. No trânsito, por exemplo, onde muitos perdem a compostura, veja a espera como oportunidade de exercitar paciência. Ao receber crítica no trabalho, pratique questionar: o que isso me ensina? Em vez de reagir à ameaça, pergunte-se como aquilo pode adicionar uma repetição ao seu treino mental. Um exemplo simples: quando um projeto falha, em vez de culpar ou se esconder, faça uma lista de 3 aprendizados práticos. Tome uma ação pequena, com base nisso, nas próximas 48 horas. Essa atitude reduz a ruminação e transforma a frustração em progresso. 5. Disciplina é o que você faz quando ninguém está olhando. O poder público de uma pessoa vem daquilo que ela pratica em silêncio. Pequenas vitórias acumuladas, levantar mais cedo, terminar uma tarefa, enviar uma mensagem importante, moldam identidade. A repetição silenciosa cria um padrão que, com o tempo, se torna seu modo de vida. A disciplina não é autoritarismo interno. É escolha consistente de comportamentos que sustentam sua visão. Para construir essa disciplina, escolha micro-hábitos que sejam fáceis demais para falhar. Se você quer ler mais, comece com 2 páginas por dia. Se quer mover o corpo, comece com 10 minutos de caminhada. O truque é tornar o hábito tão leve que a resistência desaparece. A identidade se ajusta a esses pequenos atos. Você não mais precisa se convencer diariamente. Começa a agir porque é quem você é. Conheço um amigo que passou a correr de manhã, não por ambição de maratona, mas para ter 1 minuto de clareza antes do dia. Começou com 3 minutos e continuou. 6 meses depois, ele não só estava mais saudável, relatou sentir menos reatividade e mais paciência nas relações. A força que parecia física era, na verdade, força mental, cultivada em silêncio. 6. Proteger sua energia é escolher suas batalhas. Nem tudo merece resposta, nem todo conflito merece investimento emocional. Definir critérios simples para decidir se você entra numa batalha salva suas forças para quando elas realmente importam. Pergunte: isso vai importar para mim em 1 semana, 1 mês, 1 ano? Se a resposta for não,
pode ser um sinal para deixar passar. Estabelecer fronteiras claras é parte desse processo. Aprender a dizer não, reduzir exposições tóxicas e simplificar circulações de atenção reduz o atrito mental. Não é sobre evitar desconfortos necessários, mas sobre não desperdiçar recursos em disputas pequenas que alimentam insegurança. Essa economia de energia cria capacidade para agir com intensidade onde importa. Há também a proteção proativa, organizar sua rotina para minimizar as situações que drenam energia. Se certas pessoas sempre puxam você para discussões improdutivas, reduza a frequência das interações. Se determinados ambientes aumentam sua ansiedade, ajuste sua exposição. Proteger energia é um ato de responsabilidade com seu centro mental. 7. Raízes internas firmes tornam você menos dependente da aprovação externa. Quando sua identidade é construída sobre valores e propósito claros, a opinião alheia perde peso. Estabelecer e viver por princípios próprios cria um norte. Isso não significa imunidade emocional, mas ancoragem. Quando a tempestade chega, você pode balançar sem ser arrancado. Para firmar essas raízes, defina uma frase única que resuma o que você valoriza. Pode ser algo simples: consistência com compaixão ou trabalhar melhor, cuidar mais. Diga essa frase ao acordar, escreva-a numa nota visível e reavalie semanalmente. Com o tempo, ela passa de slogan a bússola. Combine isso com revisões periódicas. O que você fez esta semana alinhado a essa frase? Onde houve desvio? Pequenas correções mantêm as raízes vivas. Não confunda raízes com rigidez. Raízes fortes permitem flexibilidade. Tronco firme permite que galhos se ajustem sem quebrar. Quando você tem clareza sobre quem é, as críticas e as ondas de opinião pública têm menos chance de derrubar você. Interlúdio prático. Como aplicar hoje? A teoria sem prática é só distração. Vamos a um exercício simples que integra os pilares, a pausa matinal e a pergunta diretora. Ao acordar, sente-se, respire conscientemente e pergunte: o que quero plantar hoje na minha mente? Visualize uma palavra que represente isso. Pode ser clareza, paciência, atenção. Anote essa palavra. Ao longo do dia, sempre que surgir distração ou emoção forte, traga essa palavra à frente como lembrete. Essa técnica combina treino diário, controle de inputs e enraizamento de identidade. Faça isso agora. Escolha a palavra, escreva-a e comprometa-se em mantê-la visível por 24 horas. Se necessário, ajuste a prática para que se encaixe na sua rotina. A ideia é começar pequeno e manter, lidando com recaídas e dias ruins. Construir força mental não exclui recaídas. Haverá dias em que você voltará a hábitos antigos, dias em que a ansiedade vencerá pequenas defesas. O ponto é como você lida com essas recaídas. Não as use como prova de fracasso absoluto. Use-as como dados. Pergunte: o que desencadeou? Que pequena ação me ajuda a reiniciar? Registre o gatilho e a resposta. Recomeçar é parte do treino, e a compaixão por si mesmo é uma ferramenta poderosa, porque evita o ciclo de autossabotagem. Se uma queda for profunda ou persistente, procure suporte profissional. Fortalecer a mente inclui saber quando pedir ajuda. Terapia, grupos de apoio e conversas com pessoas de confiança são complementos valiosos ao que você pratica sozinho. Mini ganchos para manter o foco. Ao longo do seu dia, use pequenos lembretes para manter a prática. Perguntas como: isso alimenta minha intenção? Ou essa briga merece minha energia? São simples e fáceis de internalizar. Crie gatilhos ambientais, um post-it na tela do computador, um alarme sutil que não distraia, ou o hábito de revisar sua palavra do dia ao almoço. Esses pequenos lembretes impedem que a vida automática retome o controle. Como medir progresso sem se escravizar a métricas?
É tentador buscar métricas para tudo. Quantas horas de meditação? Quantas vezes você resistiu ao impulso? Mas a medição pode virar nova forma de julgamento e ansiedade. Prefira indicadores qualitativos. Você se sentiu mais calmo na segunda discussão? Conseguiu manter o foco por mais tempo? Teve menos reatividade com quem ama? Registre essas pequenas vitórias num diário breve. Com o tempo, verá padrões. O progresso real se revela em sensação de coerência e em menos turbulência interior. Transformações que você pode esperar. A construção dessa força mental não elimina emoções negativas. Ela muda a relação que você tem com elas. Em vez de ondas que arrastam você, emoções passam como visitantes. Chegam, fazem o que têm que fazer e partem. A disciplina silenciosa cria uma base que permite respostas mais sábias, escolhas mais alinhadas e uma sensação crescente de autonomia interna. Em termos práticos, você provavelmente notará menos decisões impulsivas, sono mais regenerador e relações menos tensas por causa de reações intempestivas. Esses resultados vêm com tempo e consistência e variam de pessoa para pessoa. Exercícios semanais para consolidar o treino. Para transformar intenção em hábito, proponho uma rotina semanal simples. Escolha um dia para revisar seus inputs. Limpe sua lista de assinaturas, ajuste suas fontes de notícias e escolha 2 livros ou autores que edificam sua mente. Em outro dia, faça uma revisão das suas respostas. Anote 3 situações em que você respondeu em vez de reagir e o que mudou. Reserve um tempo para treinar disciplina silenciosa. Defina um hábito pequeno que você manterá por 7 dias seguidos. E, finalmente, dedique um momento para reafirmar sua frase de identidade e verificar se suas ações refletiram essa frase. Essas ações podem parecer pequenas, mas funcionando em conjunto, criam uma estrutura de suporte para sua mente. A repetição é a alavanca. O pouco feito todos os dias soma muito. Riscos comuns e como evitá-los. No caminho de fortalecer a mente, há armadilhas. A primeira é o perfeccionismo. Achar que se não for feito perfeitamente, não vale. O segundo é o comparativo. Medir seu progresso pelo desempenho alheio. O terceiro é a busca por hacks rápidos que prometem mudanças radicais e instantâneas. A proteção contra esses riscos é simples. Mantenha foco no processo, não no resultado. Use a compaixão como instrumento e prefira ajustes sustentáveis em vez de grandes revoluções que você não sustenta. Um lembrete ético. Não use essa ideia para culpar alguém por dificuldades estruturais ou traumas profundos. Muitas situações exigem apoio profissional, políticas sociais e redes de cuidado. Fortalecer a mente é uma ferramenta individual poderosa, mas não substitui justiça, tratamento médico ou terapia quando necessários. Uma rotina completa sugerida para os primeiros 30 dias. Se quiser um plano prático, aqui vai uma rotina simples e adaptável. Manhã, ao acordar, 2 minutos de respiração consciente, escrever uma linha com sua palavra do dia. Manter o celular distante por 30 minutos. Durante o dia, revisar inputs no almoço, perguntar a si mesmo 2 vezes, isso alimenta minha intenção? Praticar o espaço entre estímulo e resposta, em pelo menos uma interação difícil. No fim do dia, escrever um breve registro. Uma linha sobre o que aprendeu, uma pequena vitória e uma correção para o dia seguinte. Final de semana. Revisar fontes de consumo e ajustar limites. Repetir a frase de identidade em voz alta. Esse plano não pretende ser infalível, mas cria estrutura. Ajuste a sua realidade sem perder o espírito. Consistência sobre intensidade. Perguntas que ajudam a aprofundar o trabalho interior. Para avançar além de técnicas, use perguntas que escavam propósito. Por que quero essa força mental? O que ela habilita na minha vida?
Que tipo de pessoa quero ser quando enfrentar perdas, críticas ou mudanças? Responder essas perguntas com sinceridade orienta sua energia para o que realmente importa e reduz distrações. Clímax prático. Faça agora. Agora, antes de seguir para outra coisa, faça um compromisso simples. Escreva com sua própria mão uma palavra que sintetize o que você quer plantar hoje na sua mente. Depois, defina um micro-hábito que sustentará essa palavra. 2 minutos de respiração, 2 páginas de leitura, uma ligação que repara algo. Isso é o começo do protocolo que, repetido, constrói resistência. Não espere sentir vontade. A disciplina silenciosa se instala quando você age apesar da vontade. Fechamento. Construa uma mente tão forte que ninguém pode te derrubar. Não porque você se torna imune ao mundo, mas porque você aprende a morar no seu centro, a escolher seus inputs, a responder com intenção, a usar as dificuldades como treino, a praticar disciplina quando ninguém vê, a proteger sua energia e a firmar raízes internas. Essas não são promessas vazias, são práticas que, repetidas, mudam o campo das possibilidades. Se você saiu desse vídeo com pelo menos uma ideia prática, aplique hoje. Escolha a palavra, escreva-a. Proteja seus primeiros minutos. Curta o vídeo, inscreva-se e conte nos comentários qual pilar você vai treinar esta semana. A força que você busca é construída passo a passo, e cada passo conta.